Camila Cunha. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou a jornalista Camila Cunha e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala e a produção de hoje é da Luísa Neves. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais sobre a história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e também na região. Se você quiser interagir com a gente, além de nós estarmos ao vivo agora na CDN, nós estamos também na TV Diário e no Facebook do jornal O DNA também está passando ao vivo. Caso você queira nos mandar um recado, deixa um comentáriozinho lá ou você pode mandar pelo WhatsApp 5599-136-2472. E para falar um pouquinho mais sobre a nossa entrevistada de hoje, voltamos para o ano de 1986. No mundo, o cometa Halley foi o primeiro a ser reconhecido como um periódico, tendo uma previsão para aparecer novamente somente em 2061. A Copa do Mundo FIFA de 1986 foi a 13ª Copa do Mundo disputada e a Argentina foi a grande campeã. Nesse ano foi lançado o filme Curtindo a Vida Adoidado. No Brasil, ocorreu o lançamento do Plano Cruzado, que estabelecia o congelamento dos preços. A Lei de Incentivo à Cultura foi sancionada pelo presidente José Sarney. Neste ano, terminou o Sítio do Pica-Pau Amarelo na Rede Globo. Xuxa deixou a Rede Manchete e assinou um contrato com a Rede Globo para apresentar o clássico Show da Xuxa. O programa da Hebe, neste ano também, foi ao ar pela primeira vez no SBT. Neste ano faleceram Flávio Cavalcante, jornalista, radialista, apresentador de TV e compositor brasileiro. Neste ano nasceram Cristiano Araújo, cantor sertanejo que faleceu em 2015. Carol Conká, rapper, compositora e agora também ex-Big Brother. Este ano foi o ano do nascimento de Lady Gaga. E no dia 9 de março de 1986 nasceu a nossa convidada de hoje, Eveline Pauler Pedroso. Eve, seja muito bem-vinda ao DNA, um prazer te ter aqui. Prazer é todo meu, nessa linda tarde de chuva, charmosa. Os dias cinzas têm seu charme também, né? Eu nasci num dia cinza, dia 9 de março de 1986, em Santa Maria, no USM, tava uma chuvarada, que nem agora. Então já existe um apego nesses dias cinzas, né? Para que o pessoal te conheça, o pessoal da rádio que está nos escutando e ainda não reconheceu, não está te enxergando, nós vamos a um pequeno resuminho sobre a tua vida. Eu já vi que é um currículo bem extenso, mas a gente deu uma resumida para contextualizar. Vamos lá. A Eveline Pedroso é nascida em Santa Maria e possui graduação em artes visuais, licenciatura plena pela UFSM. Em 2019, foi professora na educação infantil e atualmente é arte educadora no Colégio Manuel Ribas, com regência de classe para o ensino médio. Como artista visual, aprofundou sua pesquisa na linguagem da escultura, figurino e cenografia. Nas artes cênicas, foi atriz e compositora de trilhas sonoras. Como cantora, compositora, é criadora e musicista da banda Geringonça, que é um grupo performático que une artes visuais e música, circulando por grandes palcos do país também. Entre eles, o Circo Voador, no Rio de Janeiro, Festival Psicodálica, no Paraná. Teve participação também no show do cantor Tom Zé. Sua canção 5 Minutinhos foi semifinalista no 25º Festival Nacional da Música Popular, em Brasília. E premiada no 53º Festival Nacional FEMUP, também no Paraná. Atualmente, a professora artista está gravando seu primeiro álbum solo e lançando seu primeiro videoclipe, single, através do projeto RS Música Club,
patrocinado pela Natura Musical do ano de 2020. Recentemente contemplou o plano Trajetórias Culturais Mestra Griot, Cirlei Amaro, pelo seu percurso nas artes visuais, música e no teatro pelos seus 16 anos de pesquisa. Falei que era um currículo extenso, mas não podemos deixar de citar também que eu tenho aqui comigo a mãe da Yolanda Elisa e a mãe do Ravi. É isso, estou certa, Eve? Está certa. A única coisa é que não cantei com o Tom Zé. Cantei após o show dele no Psicodália. Assumi o mesmo microfone. Que responsa. Foi lindo olhar aquela fita crepe escrito Tom Zé, assim, no mesmo palco. Mas foi após o show dele, tanto que a gente sente uma dorzinha de não poder ter visto o show, porque a banda estava se montando no camarim, né? Mas é uma honra. No mesmo palco, acredito que tenha todo... Não, é uma honra poder tocar depois, né? Eve, olha só, aqui no DNA a gente tem a intenção de conhecer a Eve, não somente a Eve artista, mas a Eve pessoalmente. Então a gente volta um pouco no tempo e aqui no DNA Origem, eu queria que tu contasse pra gente um pouco da tua infância. Onde tu nasceu, em qual região, como que era constituída a tua família, tuas melhores lembranças? Ai, que pergunta linda. A minha infância, nasci no USM, né, como falei, e passei toda a infância no bairro Itararé, aqui em Santa Maria, né. E morava na casa de uma avó e a outra avó morava uma quadra da minha casa. E aí eu vivia na casa das duas avós, né, com meus pais, e tinha muitas crianças na rua, tanto que eu lembro que nos aniversários a gente não cabia sentadinho um do lado do outro em cima do muro da casa da minha avó, era aqueles aniversários que era muita criança. E até hoje, agora eu voltei para a Rua Suzana, aqui em Santa Maria, a gente tinha festa do Dia do Vizinho, que era um movimento que Santa Maria tinha bastante, fechava a rua, e aí a gente ensaiava músicas para se apresentar. Eu lembro que eu dancei Como Uma Onda no Mar, do Lulu Santos. Eu acho que existia uma competição do Dia do Vizinho, não tinha? Tinha. A rua premiada, qual era a rua vencedora do Dia do Vizinho? Tem essas lembranças? Tinha. Minha avó uma vez ganhou rainha da rua, porque era costureira, né, de vestidos de noiva. E aí a minha avó fazia vestidos de debutante. E eu, quando era criança, assistia essa confecção de roupas. E eu acho que isso veio muito a calhar na minha escolha como artista visual, né? Porque depois das artes visuais, o que eu fui fazer? Fui fazer figurino para a banda Geringonça e trabalhar com teatro, colocar toda a minha escultura bastante na que era uma coisa que tu via desde a infância, então, desde criança, acompanhando a avó. Eu lembro de ajudar a avó a esticar os véus das noivas da porta da frente de casa até o fundo, porque era muito grande aqueles véus, assim. E as bordadeiras que ficavam sentadinha a tarde inteira bordando o vestido após a avó tem uma relação artística, mas tem uma relação com a moda também nesse universo aí, né? Tem, porque na época, né, no caso, eu trabalho com artes, né, mas a avó trabalhava com o que estava no auge do momento, né, em roupas, nas revistas e tal, e nos cortes. Eu tive muito isso, sabe, presente com a avó costureira, e na outra avó eu cantava a tarde inteira. Cantava, me gravava em gravador, aqueles gravador de fita, apertava o rec, eu e uma prima, a gente cantava. Uma tia minha, ela cantava na OSPA em Porto Alegre, né? Até oficina com o Pavarotti ela fez. E aí a gente ia para Porto Alegre quando era bem criancinha nas férias e ficava assistindo a tia nas aulas de técnica vocal com aquelas baita professora nos pianos, assim, e isso também. Então, quer dizer bastante. Que os teus traços profissionais, eles já apareceram desde muito cedo. Sem contar a quantidade de tardes que eu passei dentro de estúdios de rádio, né? Pois então, eu vou quebrar um protocolo aqui, porque aqui a gente tem um quadro que é o diagnóstico. Que nesse diagnóstico são especialistas em Eveline. E eu costumo deixar mais pro final do programa, mas eu acho que o que tu falou vem a calhar com o nosso primeiro depoimento. Vamos escutar o primeiro depoimento, Cabala, por favor. Grande Eveline, aqui é o Paulo Ricardo, teu pai, feliz da vida em ver o ser humano que você se transformou. Bom, a Eveline, quando pequena,
3 anos e meio, 4 anos, andava de moto comigo. Era tempo que não havia necessidade pela lei de andar de capacete. Então, ela ia agarrada no guidão, e eu agarrado nela, e ela agarrada em mim, e nós andávamos pela cidade, brincando, né? Claro que na boa. Mas, mais tarde, né, a Eveline já se tornando uma moça, né? Na verdade, uma menina lá com seus 15, 16 anos, para sobreviver, né? Juntamente com a mesada, né, que eu dava todos os meses, eu fui surpreendido porque lá na Praça de Caçapava estava esperando para começar um evento, né, que eu apresentava aos sábados à noite pela região, pela Rádio Medianeira, a rádio com qual eu trabalho, e a Eveline vinha atravessando a praça vendendo, né, algumas coisinhas lá que ela tinha feito à mão, né, para toda a juventude. E isso me mostrou a filha maravilhosa que eu havia criado. Maravilha, um abraço. Valeu, Eveline, hoje uma grande cantora de Santa Maria do Rio Grande do Sul. Eu ia dizer quem é o pai nos apresenta, mas eu acho impossível que praticamente todos os nossos ouvintes não tenham reconhecido esse clássico que é a voz do Paulo Ricardo, comunicador da Medianeira, pai da Eveline. 40 e poucos anos de rádio, né? Olha que o pai se lembrou. Sim, essa é a parte da adolescência, né? Que eu vendia artesanato na rua, né? Deixa eu ver, exatamente aí, 2º ano do colégio, do ensino médio. E conta pra gente como que é ser filha desse grande comunicador, que essa carreira é imensa, como tu disse, uma carreira muito longa, e que tu acompanhou de perto. Qual era a sensação de estar ali? Porque, principalmente, eu acho que antes mais existia todo aquele glamour da rádio, a voz do meu pai, sempre conhecida. Conta pra gente um pouco sobre isso. Galã, né? Quando a gente caminhava pela rua, assim, eu caminhava com o pai que era criança, eu lembro que a gente tinha que combinar assim, ó. Se a gente ia almoçar, a gente não podia atravessar o calçadão. Porque era muita gente que parava para conversar. Então dizia, pai, vamos pela Venâncio. Tinha que fazer um atalho. Vamos pela Venâncio, porque se fosse pelo calçadão ia demorar, muitas pessoas iam parar para conversar. E isso foi legal porque era uma época em que as rádios, os radialistas organizavam muito show na rua. Então, quando eu era criança, eu me lembro na Presidente Vargas, assim, tipo, caminhões com caixa de som, bem ali na biblioteca pública, ali era um espaço que tinha shows. São os shows mais antigos de música que eu me lembro, né? Pequenininha, eu em cima daqueles caminhões, aprendendo a lidar no meio dos cabos, assim, né? Na montagem de som, aquele cuidado, tu é criança, não toca aí, não toca aqui. E muito da música me vem da influência disso, né? De ter estado nas rádios quando criança, né? Eu lembro que as propagandas, elas eram naquelas fitas que eu não me lembro o nome, mas era uma fita grande, assim, pesada. E eu fui mexer, não era pra mexer, e me cai um armário inteiro de fita no estúdio, assim. Aprontando no estúdio. Aprontava no estúdio. Sim, com 4, 5 anos eu vivia muito dentro do estúdio e ajudava a virar o vinil. E eu lembro que ainda é a época que se mixavam ali as músicas para uma ir baixando de volume, a outra ir aumentando de volume. De vez em quando o pai deixava eu fazer para ele poder ir no banheiro. Ele dizia, filha, agora tu aperta aqui. E aí, né? E eu aprendi assim muito de música, a questão eclética da música, né? Porque é reggae que vem, é rock internacional que vem, é as MPBs, vinha de tudo. Sim, que é tipo. E tu tendo esse contato com a rádio, tu escutava um pouco de tudo. Foram muitas rádios que eu convivi com Itapema, convivi com Atlântida, convivi com Eu vi uma frase tua numa entrevista que eu achei muito interessante, que tu fala assim, que tu escreve do blues ao funk e do tango ao dance. Então isso realmente faz todo sentido que tu tá dizendo, de uma vida de escutar um pouco de tudo nessa imensidão e nas rádios também, né? Eu adoro a variedade da rádio, né? Então, de vez em quando a gente não consegue se encontrar em algumas playlists hoje das plataformas, né? Na rádio ainda escutando, eu gosto da programação escolhida pelo programador de rádio, sabe? Aquela diversidade que vem com alguma razão. Adoro isso, adoro. Eu escuto rádio ainda hoje por isso, assim. E tu como cantora, antes disso tem a formação como artista, né? A faculdade que tu fizeste. Em que momento tu pensou assim, eu vou fazer faculdade de artes? Que momento que isso veio a ser uma profissão? Quando eu vendia artesanato na rua,
eu fazia alguns brincos com arame de cobre diferente. E passou na minha asa delta, que a gente chama, que é aquelas asa deltas que a gente pendura os brincos para vender, né? Sim. Hoje em dia é chamado artesãos nômades, mas antigamente eram os hips. 4 alunos de desenho e plástica na época da Federal, né? E aí eles falaram, nossa, mas tu tá criando, tu tá inventando desenho nesse artesanato. Tu nunca quis fazer artes visuais? E aí eu disse, não, porque eu não sei desenhar. Daí eles falaram, mas em Santa Maria não tem teste de aptidão. A gente aprende a desenhar desde o início. Tinha essa impressão que precisaria disso. E aí eu fui, aprendi a desenhar e fui indo por todos os ateliês até escolher a escultura, né? E aí da escultura vem um monte de coisa nova. Tá, mas me parece que a tua caminhada, ela é muito completa dentro das artes, né, Eve? Porque tem a parte da escultura, tem a parte da trilha sonora, a parte de cantora, a parte de atriz e várias outras aqui. E como cantora, em que momento que tu te descobriu cantora? Tudo é ligado, sabe? Porque eu fui para o ateliê de escultura e ele era de vidro. E pelo fato dele ser de vidro, todo mundo do prédio do Centro de Artes e Letras passava por ali e via a gente produzindo. E eu comecei a fazer umas esculturas que eram feitas com a fibra de poliéster, que é aquela fibra branca de dentro dos nossos travesseiros. Aí um menino das artes cênicas, diretor, disse, vem fazer um cenário para mim. Tu tem que fazer uma figura humana de 2 metros e tal, com essa espuma. E eu fiz. Só que a partir dali começou a ter mais convites para cenografia. E eu cantava na frente da casa do estudante quando aparecia alguém com violão. Mas assim, uma brincadeira, algo informal. Brincadeira, até então que surgiu uma dupla, né? Que era Eveline e Ruana. E aí a gente começou a cantar de noite nos bares. Mas eu me descobri porque vinha vários violeiros e também estudantes de música. Porque eu cantava na frente da casa do estudante, de frente pro Centro de Artes, onde era o curso de música, né? E o pessoal tomava chimarrão ali de tardezinha. E começou a ficar séria a questão do elogio, assim, bah, mas tu é afinada. Ah, tu canta bem. Vamos montar uma dupla? Vamos montar uma banda de, como é que era no início, de covers, né? E foi que eu montei a dupla Eveline e Ruana. Depois que vocês tocavam? Ah, a gente tocava samba rock, MPB. Porque até hoje a gente não vê, né, duplas femininas. Eu acho que só conheço duplas sertanejas. É difícil. Não se vê, me corrija se eu estiver errado, não se vê mulheres cantando, uma dupla de mulheres cantando rock, por exemplo. Ou a gente vê as bandas, né? Difícil, né? É difícil porque tem um déficit, assim, de mulheres musicistas, né? Em instrumento. Né? Agora já tem mais, né? Até existem sites de busca onde tu pode buscar musicistas mulheres pelo mundo, sabe? Você se torna musicista, coloca o seu nome ali, se cadastra e pode procurar, né? Até aprendi isso numa mentoria do RS Music Lab aí que tu citou, que eu achei muito interessante, justamente pra gente encontrar. Só que a Ruana tocava muito violão. Nossa. E aí a gente montou uma dupla e a gente gostava das mesmas referências, né? Era MPB, ela curtia demais Ana Carolina. E foi que, como eu toco pandeiro e canto, né, ao mesmo tempo, ela com voz e violão, a gente acabava sendo uma dupla um tanto quanto swingada, né? De vez em quando a gente parecia uma bandinha de samba. Então a gente colocava muito bar pra dançar, assim, né? A época era um show animado. Efervescência do bairro Rosário ali, né? E qual foi o rumo dessa dupla? Aí a dupla foi embora pra Florianópolis e eu montei outra dupla. E aí era um menino, né? O Lucas WM. E aí depois do Lucas WM a gente montou uma banda de groove e samba rock. Isso em que ano mais ou menos? 2012. 2013. Só que o que aconteceu? Nesse meio tempo que eu tava fazendo cenografia, eu comecei a cantar. E aí a Juliette Castaldello, que é atriz e também diretora no teatro Por Que Não, ela me convidou para fazer trilha sonora da peça Gabriela Cravo e Canela, que eu tinha feito figurino, tinha feito cenário. Ela disse, Ive, vou te convidar para fazer a trilha com os músicos do curso de música. E eu na época disse, nossa, mas os caras são técnicos, eu sou uma pessoa que gosta de cantar, não, vamos lá.
E aí eu fui, foi bem lindo. E aí depois ela convidou para um próximo desafio, que era ser atriz e fazer a trilha sonora e fazer o cenário também do Gato Malhado e da Andorinha Sinhá, que era uma peça infantil. Ou seja, tu fez um pouco de tudo nesse percurso. Aí eu entrei pra... Aí foi a grande quebra de linguagem. Porque eu tinha muita timidez. E o que tirou a timidez foi o Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, que foi atuada e atriz. Ali potencializou pra Geringonça vir e performar. Nós já vamos falar da Geringonça, que eu também tô curiosa para saber desse início, quais eram as inspirações, as referências, mas agora a gente precisa ir para um rápido intervalo e o DNA volta já já. Outono está aí e a Super Colchões sempre tem ofertas imperdíveis. Não espere o inverno para deixar seu lar aconchegante. Visite nossa loja e aproveite descontos de 20% à vista ou em 4 vezes e também pagamento em até 12 vezes no valor a prazo. Outono Super Colchões, uma escolha inteligente. Riachuelo, esquina Tuiuti. Fone 3221 8035. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegria, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Bom dia, cidade. Eu, Alexandre de Grande, e a minha colega Viviana Fronza vamos te acompanhar nas manhãs de segunda a sábado. A partir das 7 horas, vamos trazer notícias do trânsito, ocorrências da segurança pública, previsão do tempo e comentaristas convidados para repercutir as principais notícias do dia. Bom dia, cidade. Informação para começar bem o dia. A Rede Causo mais cresceu e trouxe ainda mais facilidades e benefícios para a sua família. Agora, Santa Maria conta com a Causo Mais Kids, uma clínica especializada nos cuidados de crianças e adolescentes, que atende através do cartão Causo Mais, outros convênios e de forma particular. Causo Mais Kids, mais cuidado para quem mais importa. Na Policlínica Wilson Aita, sala 712, fone 3033-7191. Os principais fatos da semana e a forma como eles interferem na vida dos santamarienses são abordados por mim, Viviana Fronza, e pelos meus convidados no programa Análise. Todo sábado, às 10h30 da manhã, traremos informações do que é notícia e os assuntos que vão movimentar a agenda do fim de semana. Análise, a voz da repercussão dos fatos da semana. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Camila Cunha e sigo ao lado da nossa entrevistada de hoje, Eveline Pauler Pedroso. Eveline estava nos contando um pouco aqui da infância. A Eveline, que é artista, cantora, integrante da banda Geringonça, ela estava contando um pouco da infância, a infância ao lado do pai, né? O nosso comunicador, radialista Paulo Ricardo, uma voz marcante. A gente estava falando da voz do vestibular também, né? Que com certeza, e a Eveline que participava de todos esses eventos. Mas, Eveline, eu quero saber aonde que surgiu a banda Geringonça. Banda Geringonça, ela surgiu
de um grupo de amigos da Universidade Federal de Santa Maria. Como eu estava contando, né, a gente se encontrava durante as tardes em frente à casa do estudante e tínhamos amigos em comum, esses integrantes, né, da banda, e a gente tocava violão e até um momento a gente ia fazer o Adriano Zulli, né, que é outro super artista aqui da cidade, e o Vinícius, né, também baixista e produtor musical, a gente ia fazer uma banda chamada Genipapo, que era uma banda de covers. Só que aí eu apresentei pro Vinícius uma música chamada Flores Bela, e eu cantei ela pra ele. E aí ele olhou pra mim e perguntou: de quem é essa música? Eu disse: não, é minha. E aí eu mostrei outra música também, que era o Vexame, que é um blues que eu compus. E aí ele disse: sabe de uma coisa? Vamos conversar com o Zulli. Em vez da gente fazer... Tu mostra essas músicas pra ele, em vez da gente fazer uma banda de covers, vamos fazer uma banda autoral. Porque o Zulli tem muitas melodias e tal, também escreve. E aí começou com nós três. A banda é uma banda performática, a gente pode se dizer uma banda que vai bem pro lado do humor, da irreverência, de uma crítica social. Qual era o que existe qual a intenção de vocês quando vocês criaram a Geringonça? Porque ela é diferente de uma banda convencional, né? As próprias letras com essa crítica social, a apresentação que mistura a arte com a música, né? Toda essa performance. A ideia era, pra mim, principalmente, assim, era ter uma banda como suporte de arte, sabe? Como suporte artístico, né? Em que a gente não fosse fechado só à apresentação das nossas composições. E também a gente não tinha nenhum bloqueio de como e de que forma escrever. Porque a minha escrita, ela trabalha bastante com a ironia, com o deboche, né? E a gente começou a colocar graus de comédia devido à amizade da gente, que era aquilo ali. Então, o que a gente é de amigos, a gente imprime, transparece ali na música. Geringonça, né? Na música aí que está nas redes sociais. E agora a banda, ela teve 8 crianças em 8 anos. Uma licença, então, maternidade, paternidade coletiva. Ela acho que se tornou, se não a maior, uma das mais bandas férteis da cidade. E aí a gente entrou bastante em trabalho solo, né? Agora. Sim. Mas a gente, como a gente fala, né? Nós somos uma agricultura familiar, né? A gente se encontra, a gente tem essa nossa amizade e a hora que tiver que rebrotar... Falando em crianças, em agricultura familiar, vamos escutar um próximo áudio, vamos ver quem que tem para deixar um recado e nos contar algumas coisas também sobre a Eve. A Eve, eu conheci ela no momento mais hippie das nossas vidas, que foi em 2013, quando a gente decidiu sair da cidade, né, e viver uma vida no meio do mato. E ela morava na Coab Fernando Ferrari, era do coletivo Casa 9. Eu morava no Rosário, participava da Sala do Bradisco, que era um coletivo de arte visual. E a gente, com poucas conversas, assim, se conhecendo praticamente à vista. Tinha mais uma amiga nossa também, que foi nessa empreitada, nós fomos em 3, morar nesse sítio. Arrendamos um sítio. E eu lembro bem do dia que a gente foi conhecer esse sítio e ver o que a gente tinha pela frente. Era uma casa já velha e coisa e tal. E eu lembro que a Eve tinha acabado de vir do cassino, né, Rio Grande, né? Rio Grande Cassino, que é a minha cidade natal. Eu lembro bem que ela estava com um vestido branco, vestido que ela tinha ido na praia. Ela foi um vestido direto para Silveira Martins. E ali naquele dia começou o nosso romance, que dura até hoje, com fruto de 2 filhos. Mas que lindo, hein? Ele lembra até da roupa do encontro. Conta um pouco desse companheiro, Eve. Ele lembra que eu tava de branco. Sim, a gente foi visitar um sítio, porque o Gabriel queria se mudar. Eu já tava certo que ia morar lá. E aí ele tava buscando um espaço pra ele morar. E até então vocês não se conheciam?
Não, a gente se conhecia, mas a gente tinha se visto poucas vezes. Ele tinha feito um curso de permacultura lá no Ateliê Casanove, que é um coletivo de artes visuais que a gente tinha na Copa Fernando Ferrari. Mas a gente não tinha se visto mais, assim. Mais uma outra vez a gente se viu no Boteco do Rosário, na época. E a gente foi conhecer esse lugar e aí começou o nosso romance. Ali a gente se beijou pela primeira vez e até hoje a gente se beija. Essa história é conhecida aqui pelo pessoal do Diário, porque a Eveline já foi capa da revista Mix para contar essa história, dito pelas palavras do marido, morar no meio do mato, no nosso momento mais hippie. Onde que veio a ideia do morar no meio do mato? Eu tive alguns estágios de permacultura. Eu comecei a estudar sustentabilidade e estive um tempo no Instituto Arca Verde, em São Francisco de Paula, e também no Sítio Amoreza, que são ecovilas. E eu comecei a estudar esses processos, né? Tipo, eu também escrevo na minha música, nas minhas músicas, né? Até hoje eu tenho uma mensagem, assim, uma inquietação, na verdade, né? Sobre a natureza e a forma como a gente trata ela. E aí, nesses espaços, eu conheci muito respeito à natureza humana, ao nascimento das crianças, à forma de plantio. E quis experimentar isso. Então a gente arrendou um sítio e fomos morar no mato. E aí, depois em outro mato. E era Adão e Eva no paraíso no início, né? A gente seguiram na empreitada do mapa. Né? Tanto que nossos 2 filhos vieram disso, né? Vieram lá no mato mesmo. Tá, e me conta o que vocês faziam? Vocês plantavam, tudo que vocês comiam era produzido por vocês, é isso? Não, a gente estava num sítio que tinha muita abundância de frutíferas, né? E quando a gente chegou lá, já tinha uma roça e a gente aumentou, mas chegou um momento que a gente estava em 6, 7 moradores e a gente não dava conta de consumir, sabe? Até de comercializar aquilo. E aí a gente começou a trabalhar com a cozinha Pedaço da Natureza, na qual a gente fazia cafés coloniais, vegetarianos, veganos, e o público colocava banda e o pessoal ia lá curtir. É uma vivência, na verdade, né, em meio à Mata Atlântica, porque era um espaço bem preservado. Quais são as principais memórias, assim, aprendizados que tu tem dessa época morando, assim, no meio do mato? A principal é que a forma como a gente se alimenta é muito importante, porque eu consegui experimentar o que é um grau alto de energia alimentícia. E eu sinto diferença nisso. Que seria? Explica um pouco pra gente. Porque é o fato de tu poder colher e consumir logo que foi colhido, né? Sim. Normalmente quando a gente compra no mercado e não é colhido, você perde um potencial energético do alimento. Nossa, assim, eu lembro de poder sentar do lado dos tomatinhos cereja e comer eles direto, sentado, né? Arranca a bergamota ali, já come ali, no sol, né? Busca um limão para limonada a 4 metros da sua casa. Conseguia perceber facilmente a mudança de energia. Muito, muito, muito. A gente, por um bom tempo, a gente foi responsável por um alimento que ficou bem conhecido na cidade, que era o biju de mandioca ralada direto. E aquilo ali foi nossa base, né, no lugar do pão por muito tempo. E eu sinto muita diferença nisso, né? Tanto que a minha cozinha lidou uma boa parte dos anos com alimentos sem glúten. E isso eu acho que dá uma carga energética, tira um peso, assim. Como que vocês faziam esse da mandioca? É bem simples. Você rala a mandioca, coloca sal e coloca na frigideira. E vira dos 2 lados. Mas ela antes de estar cozida? Isso é um alimento indígena, né? Um alimento indígena chamado biju, que apelidaram também a tapioca de biju, mas o biju, na realidade, ele não é a tapioca. O biju, ele é a mandioca ralada direto, com sal e tostadinha. Não chega a virar uma farinha? Não.
Ele vira tipo uma panqueca. A gente chamava de pizza de mandioca. Deve ser uma delícia. É bem bom. Substitui o pão, daí vocês comiam como se fosse o pão. Substitui. E nossa, tinha uma natureza rica em abacate também. E nossa, abacate... Olha, assim, ó, eu digo uma coisa. Quer escolher 3 plantas, a mandioca, o abacate e o limoeiro pra colocar no seu sítio. O limão. Limão, abacate e mandioca, você tem uma tríade, assim, de medicina e base alimentar, né? Tá, mas aí tu tá falando de todas as... Mas e algum perrengue que vocês passavam lá? Perrengue? Era muito longe. Era Quando muito tu longe. fala meio do mato, o que tu me diz de meio do mato pra eu visualizar? Era 2,5 km do centro de Silveira Martins. Tu olhava pro lado... Isolado. Tanto que a gente divulgava o mapa, né, do Google satélite ali para encontrarem o lugar. Tivemos que fazer toda uma divulgação diferenciada para a galera chegar lá, mas o pessoal chegava, foi gravado, teve também a gravação do EP da Pegada Torta, que é uma banda aqui de Santa Maria com artistas bem legais, né, como o Ricardo Borges, que gravou na minha casa. Perrengue que era longe mesmo, e a gente não tinha carro, era ripongagem, por isso que o Gabriel falou que foi um momento bem hippie. Aí, tipo, pegava a bus da rodoviária de Santa Maria até Silveira, o bus da meia-noite, caminhava da meia-noite. E o medo? 45 minutos caminhando no escuro com lanterna de celular. Com medo. Ou de vez em quando acabava a bateria do celular. Deus. Esse era um perrengue. Acabava a bateria do telefone e aí tinha que caminhar esses 40 minutos na luz da lua, na estrada de chão. Meu Deus. Sozinha, já fiz isso. Coragem. Ou posar sozinha no meio do mato, assim, eu achava o máximo. Nossa, só tem eu em quilômetros. Eu e as cobras e os bichos. Por quantos anos, mais ou menos, vocês ficaram nessa vida no mato? 5. Em que momento decidiram voltar? Momento pós-filhos. Vocês tiveram os filhos lá? O Ravi, sim. O Ravi morou 6 meses lá. E depois a gente teve a Yolanda em outro sítio. E aí, quando eles tinham 1 ano e meio, aí eu comecei a dar aula na educação infantil, né? Voltamos às profissões de professores, tanto eu quanto meu marido, né? Ele de literatura e eu de artes. Em que momento tu optou, que tu pensou assim, não, agora eu vou ser professora? Porque antes se falava muito da Eveline artista, né? A Eveline que fazia os artesanatos, a Eveline na produção de trilhas sonoras, compositoras. E quando que tu pensa em dar aula? Quando Santa Maria começa a ter pouco espaço para música autoral, né? Porque eu gosto de compor, né? E eu acho que no meu percurso, sou uma das artistas que mais tocou na rua, né? Então, nossos shows foram muito gratuitos e foram maravilhosos, né? Na Gare, na Praça do Malé, em espaços públicos. Porém, a gente necessita de uma revalorização, assim, né? Essa questão, assim, de ir consumir a arte também nos espaços fechados, né? Pensar que quando o artista cria um espetáculo inteiro e passa 1 ano, e ele vai chegar no fim do ano para se apresentar no Teatro 13 de Maio ou em algum grande palco, que isso é um trabalho que necessita ser valorizado. Tu acha que falta essa cultura de ir ao teatro aqui em Santa Maria? De assistir espetáculos? Eu acho que falta e se salva por ser uma cidade universitária, em que flutua bastante público, né? E esse público vai trocando e vai renovando. E é um público que, como vem de outros lugares, também trazem, né? Sim. Outras culturas. A troca que eu tive na Casa do Estudante foi uma das mais ricas, assim, convivendo com o pessoal dali. Porque era cada um de um curso diferente. Tu chegou a morar na Casa do Estudante? Eu morei na Casa do Estudante por meio ano. Depois eu fui pro Ateliê Casanova, onde a gente fundou esse espaço, onde era chamado Casa dos Artistas, Casa dos Garçons Artistas, porque era cheio de artista que era garçom, até virar o ateliê inspirado nos espaços culturais de Montevidéu, né? Que são espaços que não tem, tipo, uma grande placa, assim, espaço cultural.
mas que se tornam casas de artistas, são espaços onde as pessoas vão, chegam na casa, tem galeria, tem palco, né? Lá Vocês rolava acabam transformando tudo. esse local, né? Muito bom o papo, Eve. Estou bem curiosa por toda a tua história. A Eveline estava nos contando do tempo que ela morou no mato e contou sobre toda a sua alimentação, toda essa parte de energia que eu achei muito interessante. Mas a gente precisa ir para um rápido intervalo e voltamos já já com o DNA. No programa Meu Pet é Pop, o seu melhor amigo tem o espaço que merece. Todos os sábados na TV Diário e Rádio CDN, às 15 horas, uma edição inédita do Meu Pet é Pop. Não perca! Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Vá a uma concessionária mais próxima e confira as ofertas. Ofertas exclusivas na Pampeiro. Nivus com 50% de entrada, saldo em 18 vezes, taxa zero, IPI reduzido, pronta entrega. Venha até a Pampeiro, Rua Serafim Valandro, 1133, ou baixe o app Pampeiro e saiba mais. Mais que SUV, SUVW. Juntos salvamos vidas. Volkswagen. De segunda a sábado, eu, Rogério Kerber, te faço companhia nas madrugadas da CDN, trazendo o resumo dos principais fatos do dia anterior e já antecipando as informações que serão destaque ao longo do dia. O Madrugada CDN tem 2 edições para te atualizar sobre os principais assuntos com dinamismo e agilidade. Madrugada CDN, a sua melhor companhia. Beltrame Supermercados apresenta pela primeira vez em Santa Maria, Dilcinho, o príncipe do pagode. E ele, Felipe Araújo, a grande revelação do sertanejo. Tem como ser um pouco menos lindo. Dia 6 de maio, uma noite, 2 grandes shows. Dilcinho mais Felipe Araújo. Você me arranha e no final de tudo. No estacionamento do Shopping Praça Nova. Ingressos em minhaentrada.com.br. Nos pontos de venda. Beltrame Supermercados, Cancian Imóveis, Ótica Norberto, Odonto Excelência, Avenida Dores, Risoto Gourmet, Unisme, Ferragem Irmãs Ra, Lojas Dona Di, Praça Nova e com os nossos promoters oficiais. Outras informações, acesse as nossas redes sociais. Realização Morfine Produções. O Grupo Diário está abrindo as portas para receber seus leitores, parceiros, ouvintes, telespectadores e web espectadores no projeto Diário e Você. Prazer em conhecer. Venha conhecer a estrutura de todas as nossas plataformas. Diário Impresso, site do Diário, Site Bay, TV Diário, Rádio CDN, SM Outdoor e Revista Persona. A inscrição pode ser feita pelo WhatsApp 991 35 0934. Estamos te esperando. DNA. Estamos de volta com o DNA. Eu sou Camila Cunha e sigo ao lado da nossa convidada de hoje, Eveline Pedroso, que aqui no intervalo ela estava me contou o tempo que eles moraram no mato, falou sobre toda essa experiência, que a gente estava com essa curiosidade, mas me contou também sobre o parto, porque quando tu disseste que teve os nenês no meio do mato, no sítio, eu fiquei na dúvida se eles tinham nascido no sítio mesmo. E tu me disse que sim. Como que foi essa experiência? O Ravi, tava muito calor, janeiro, Santa Maria, fui dar aquela bandinha na praia. E aí a bolsa estourou na praia. Aí eu conversei com a equipe, né, de parteiras, e elas falaram assim: procura um hospital com parto humanizado. E na minha alegria encontrei um hospital com parto humanizado no Cassino, hospital universitário, né, de Rio Grande. E aí fiquei todo o tempo embaixo do chuveiro, na bola de pilates, agarrada no Gabriel. Em 8 horas o Ravi veio. Né? A gente tá falando que 8 horas para um parto natural
É uma bênção, né? Isso. E só que aí, após 6 meses do Ravi, eu estava grávida de novo, porque eu disse que a banda é fértil. E aí a Yolanda, também com uma equipe de parteiras e doulas, nasceu no outro sítio também, Silveira. Ela no sítio mesmo? No sítio mesmo, em casa. Num trabalho de parto lindo também, com a duração de 8 horas, junto com o Gabriel. E a experiência foi forte. Porque a gente quer fazer o melhor por eles, né? E nesse sentido, eu me lembro assim, que sempre tem horas no momento do parto que tu acha que tu não vai conseguir, né? A gente chega num momento assim, eu acho que eu vou morrer. E aí quando eu pensava em verbalizar isso, eu não verbalizava, né? Aí eu fazia o caminho contrário. Eu vou conseguir. E o pessoal começava a gritar comigo, a falar altas as doulas, tu vai conseguir. E eu lembro que chegou um momento que eu disse assim, não conseguia mais falar nenhuma palavra a não ser alecrim. Alecrim? Alecrim, não sei. Alecrim. E aí a parteira, é um momento, né? A gente sai pra outro mundo. A parteira pegou um óleo essencial de alecrim e começou a passar nas minhas costas. Assim, não deu 15 minutos, pum, saiu. E ela tinha um óleo de alecrim? Tinha vários, porque elas têm tudo. Não, o momento do parto realmente é mágico. Eu também sou mãe e o meu foi uma cesárea. E eu não lembrava nem o nome do meu filho, eu não lembrava nem o meu nome. Então, assim, realmente a gente sai fora. Mas eu preciso... Vamos para 2 depoimentos agora, que o papo tá muito bom, mas eu tenho mais depoimentos. Que será? O momento que eu quero dividir com vocês é sobre a primeira vez que a Eve subiu ao palco. Foi no encontro de casa do estudante e nessa ocasião reuni estudantes do Brasil inteiro e a Eve subiu ao palco cantando Olhos Coloridos, Sandra de Sá, e fez com que todo mundo entrasse numa sintonia assim, quase que em estado de transe assim, coletivo. Foi muito mágico, foi muito especial. E eu percebo que a Eve usa, né, 2 grandes ferramentas: a arte e o amor, para fazer as mudanças em torno dela. Que quem conhece a Eve sabe que ela transforma a gente, assim, ela tem esse poder. E espero que cada vez mais pessoas te conheçam, Eve, a tua arte, o teu trabalho, porque o mundo merece, sabe? Merece te conhecer, merece conhecer o que você pensa, o que você faz. Te amo, maravilhosa. Beijo, beijo, beijo. Nossa querida amiga Eveline. Tem várias histórias com ela, né? Faz bastante tempo já que a gente compartilha essa vida junto. E desde a época que ainda existia DCE e Catacumba, e a gente ia pra lá, tomava uns tragos lá e se divertia bastante. Mas uma história que eu acho que é interessante é que a Eveline, às vezes ela sumia, né? Ninguém conseguia encontrar a Eveline. Sempre, quando via, eu tava num encontro de hippie louco no meio do mato, né? E eu era uma pessoa que sempre achava ela. Quando eu queria, eu sempre achava. Quando a gente foi gravar lá em São Paulo, ela tava numa comunidade dessas alternativas, não tinha telefone, não tinha como achar. E eu liguei para um, liguei para outro, até conseguir falar com ela. E sempre foi assim, né? Parece que os malucos se encontram, né? Grande beijo, Eveline. Seja essa mulher maravilhosa aí que nos motiva e sempre nos joga para cima, para frente. Um pensamento de amor e alegria e compartilhamento dessa arte aí. Um abraço, tudo de bom para você. 2 amigos agora, Eve. Michele, Rodrigo Gostei Cidade. das histórias. Meu Deus, sim. Eu lembro do dia que a Michele contou. Era Espinha de Peixe a banda. E quem era o guitarra dessa Espinha é o César Gomes, que virou o guitarra da Geringonça, né? O único guitarra que a Geringonça teve. E que momento que foi mesmo, porque tipo, era final da noite.
E eu tentando pensar, tipo, vou quebrar minha timidez. Aí quando veio a banda chamou, assim. E aí já tinha umas amigas que tinham ido dormir nos seus apartamentos da casa do estudante. E eu lembro que eu comecei a cantar, começou as gurias. Escutaram a voz, reconheceram. Minhas amigas apareceram na frente do palco, assim, tipo, tu escolheu um musicão também, né? Os olhos coloridos. A gente fazia voz e violão ali pela frente e era a oportunidade de cantar ela com banda, né? Essa foi a primeira vez mesmo. A Michelle. Primeira vez no palco. Aham, foi a primeira vez. Tanto que eu escrevi uma música em homenagem a esse lugar, né? Que é a frente do restaurante universitário de Santa Maria, que é o baile de 2053, que em 2053 eu e a Geringonça vamos fazer um baile, né? E a gente convidou nessa música todo mundo para estar lá na frente já tá do marcado. União. Tá marcado, tem até evento lá no Facebook, tem evento. E o Rodrigo Cidade é meu irmão, ele é o meu irmão, né? Nossa, viajar com a Geringonça. Eu lembro que sempre a gente tinha que andar nos carros dos músicos ali, era eu e o Rodrigo Cidade junto, né? Irmãos mesmo. A gente vai escutar agora, para finalizar, com chave de ouro, são 2 belos depoimentos também aqui para Eveline. Estava sentada no ônibus indo para o FSM, quando de repente ouço a voz da minha filha Eveline cantando uma música de sua autoria chamada Batom. Não aguentei a emoção e disse bem alto para a garota que estava sentada ao meu lado: é a minha filha que está cantando. E a garota respondeu: que legal. Mãe é tudo igual, né? Mãe é fã número 1. E eu estava muito alegre por ouvir a voz de minha filha pela primeira vez no rádio. Meu nome é Magda Paula. E essa é uma história que me causou bastante emoção em relação a Eveline. Mamãe, eu te amo, você é a melhor mãe do mundo. Um beijo que você. Lindo. Ai, que Deus. Ai, meus neném, minha mãe. A mãe é tudo, né? A mãe é tudo. Eu só faço carreira artística porque existe a mãe. Porque ela fica com as minhas crianças para mim poder cantar, para mim poder zanzar, para mim poder... Tanto que quando a minha mãe ficou doente, teve uma doença numa época, foi o alavanca, estopim para mim pensar que eu ia emergir em uma semana inteira de ensaio com a Geringonça e que nós ia estrear na SESMA, dia 15 de novembro. E aí, de julho a 15 de novembro, a gente ensaiou muito. E eu lembro que eu disse: mãe, independente de qualquer coisa, tu vai estar lá na SESMA e tu vai ver esse show. E ela foi. E esse momento difícil para vocês, você trouxe a força, o impulso. Sim, foi por causa da minha mãe que eu resolvi emergir e ensaiar e fazer a Geringonça acontecer, né? Que os meninos brincam, né? Que eu cursei artes visuais e a Geringonça foi meu estágio. Teu estágio. Você tinha que apresentar o teu estágio final ali. E aí a mãe eu pegava e ia tocar no Boteco do Rosário e levava a mãe. Mãe, vamos tomar uma cervejinha aí, senta aí, vamos me assistir. Tudo que é lugar que eu ia tocar, eu levava a mãe, né? Ai, que lindo. Eu achei emocionante ela dizendo da emoção de ter escutado a tua voz na primeira vez no rádio. A gente que é mãe, a gente imagina o quanto deve ser emocionante. Tá, e me conta dos teus filhotes. Que lindo esse depoimento do Ravi. Ai, o Ravi. Eles são muito alegres. Eles têm um brilho no olho e... O Ravi dança muito, ele gosta muito de dançar. Mesmo sem ele ter visto referências de passos de dança, sabe? Eu acho tão interessante a forma como ele cria. Ele cria em desenho, ele cria no tridimensional,
ele dança, ele artista, canta, né? O sanguezinho. A Yolanda inventa a letra de música. Mas a Yolanda até gravou uma tu vai ter uma partezinha da banda. música comigo. Tu vai ter uma banda. Eu espero, né? Gosto muito, acho muito lindo, tipo, uma referência que eu gosto é a Baby do Brasil, com o Pedro Baby no palco, né? Guitarrista dela. Eu acho linda a relação de mãe e filho da Baby do Brasil, do Pedro Baby no palco. E os teus babies aí já desde pequenos com essa veia artística bem forte, né? Evi, eu acho que tu deveria ter outro programa, porque a gente não conseguiu conversar sobre tudo ainda. Eu iria entrar na tua carreira solo, a tua música, que eu assisti o clipe e achei impactante. Papai Fugiu. Conta rapidinho pra gente, eu tenho assim 1 minutinho só pra te falar. Papai Fugiu foi o lançamento da carreira, né? E é uma comédia sobre o machismo na gente, tanto no homem quanto na mulher, né? Porque se a gente tem um casal de gênero feminino, né? A gente também pode ter alguém que explore o trabalho doméstico. Sim, tu fala mesmo sobre sendo a mulher, duas mulheres. com todos os afazeres da casa. No YouTube, como que coloca pra achar agora, pra gente finalizar, pra quem quiser assistir? Eveline Oficial, meu canal, Papai Fugiu. Então digita aí pra conferir esse videoclipe, que ele é uma crítica, mas ele também tem muito humor e vale a pena conferir. A gente vai encerrando o DNA por aqui. Foi um prazer imenso te conhecer um pouco mais, Eveline. Parabéns por trazer essa mensagem de simplicidade, essa vida artística. Muito obrigada mesmo. E a gente vai encerrando agora o DNA de hoje. Até mais. Tchau, tchau.